Se você chegou agora neste canal, se você chegou neste vídeo, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Então quero te pedir, por gentileza, fique comigo até o final dessa mensagem sobre o temor do Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra de Deus vai mexer no seu coração e vai te aproximar cada vez mais de Deus. Você vai ter uma divisão na sua vida, antes e depois dessa palavra. Você vai entender a importância do temor de Deus. Vou falar sobre o temor de Deus e o julgamento de Deus no Velho Testamento, quando as pessoas não temeram a Deus, o que aconteceu com elas? E vou falar também o que aconteceu com as pessoas que não temeram a Deus no Novo Testamento. Então fica comigo e quero te pedir, por gentileza, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e deixa o seu like também. Assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. Amém? Vamos começar no Velho Testamento. Eu quero primeiro que você entenda que algumas pessoas acham, como eu falei nos outros vídeos anteriores, algumas pessoas acham que para servir a Deus, elas precisam somente amar a Deus. E isto não é uma verdade. Para você servir a Deus, você tem que amar a Deus, mas também você tem que temê-lo. Isto mesmo. Sem temor de Deus, você não conseguirá servir a Deus. Você não vai conseguir ser fiel a Deus. Você não vai conseguir andar nos caminhos de Deus. Você não vai querer fugir do pecado, porque o temor a Deus que faz você não querer viver uma vida no pecado. Então, tem que ter um equilíbrio, amor e temor, temor e amor. As duas coisas têm que andar juntas na sua vida. Mas, se você nasceu no Evangelho nos últimos 30 anos, provavelmente você pouco ouviu falar de pregações sobre o temor de Deus, sobre o temor do Senhor. Mas eu creio que hoje Deus vai acordar você e em nome de Jesus você vai conseguir ter uma vida na presença do Senhor, temendo a Ele e o amando de todo o seu coração. Vamos começar lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, o primeiro lugar que nós vamos ver, certo, o temor de Deus sendo desrespeitado e o julgamento de Deus é lá no Éden. Quando Deus cria Adão, Deus criou Adão para ter comunhão com Deus, para andar com Deus. Deus queria contato direto com o homem, e tanto é que ele teve esse contato. A Bíblia diz que Deus criou um jardim no Éden. No Éden. Sabe o que significa Éden? Significa um lugar na presença de Deus. E sabe o que significa Éden também? Significa paraíso. E Éden e paraíso significa um lugar na presença de Deus. Então, quando Deus cria um jardim no Éden, ou seja, ele criou um jardim na presença dele. Na presença de Deus, Deus criou um jardim e Deus pôs o homem ali na sua presença para cultivar o jardim, para cuidar do jardim, para dar nome aos animais. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá passear com Adão no jardim do Éden. Deus chegava lá para conversar com Adão. Então imagina só essa comunhão, né, de Adão e Deus. Ele vendo a Deus, ele conversando com Deus, tendo comunhão com ele. E Deus disse para Adão, Adão, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. De todas você pode comer, de menos desta, porque senão você morrerá. Deus colocou uma ordem, uma regra para Adão obedecer. Mas a Bíblia diz que Adão, ele não temeu essa regra de Deus. O diabo engana a mulher foi lá e enganou o homem, e Adão foi lá e comeu, ou seja, ele não temeu as palavras de Deus. Não temeu o que Deus havia falado. Deus falou, olha, a consequência vai ser a morte.
se você comer. E ele não temeu. E qual foi a consequência? Não somente a morte, mas também ser expulso da presença de Deus, ser expulso do paraíso. Porque lembra o que eu ensinei, a palavra Éden significa paraíso e significa também um lugar na presença de Deus. Ou seja, o homem foi expulso da presença de Deus, da presença do Senhor. Então nós vemos aí a primeira falta de temor a Deus e o primeiro julgamento, certo? Está lá no livro de Gênesis, o livro dos princípios. O princípio de todas as coisas está ali. Agora preste atenção, Deus criou o homem para andar com Deus, para ter comunhão com Deus, para viver na presença de Deus. Então Deus pega Moisés e lá no Monte Sinai, Deus mostra Moisés para fazer o tabernáculo. Deus mostra para ele um exemplo do tabernáculo do céu e Deus diz para ele, olha Moisés, eu vou habitar neste tabernáculo no meio do meu povo e você toma cuidado para fazer conforme eu lhe mostrei lá no Monte Sinai. Então Moisés ele constrói o tabernáculo, certo? Conforme Deus havia falado, como Deus mostrou para ele também no Monte Sinai, ele viu o tabernáculo celestial e ele constrói. E Deus coloca regras para os levitas, para os sacerdotes e levitas, certo? Agirem dentro do tabernáculo. E quando o tabernáculo está pronto, a nuvem do Senhor desce ali naquele tabernáculo e fica ali no tabernáculo. E para chegar no Santo dos Santos, tinha que seguir regras, certo? Ordenanças que Deus colocou para o homem obedecê-las, para o homem obedecer essas ordenanças. E a Bíblia diz que 2 filhos de Arão, eu vou ler aqui, 2 filhos de Arão, eles desobedecem essas ordenanças do Senhor. Veja bem, Levítico capítulo 10, versículo 1, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então a gente vê aqui o segundo julgamento, e a segunda desobediência ao temor de Deus. Nadab e Abiú não tiveram temor ao Senhor e levaram, temor no Senhor e levaram fogo estranho no altar. Muitas pessoas estão brincando de serem pastores. Como diz lá em Apocalipse, muitos dizem serem apóstolos e não são. São da sinagoga de Satanás. Muitas pessoas estão querendo fazer a obra de Deus relaxadamente. A Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Muitas pessoas se denominam por si só pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos, e ele não foi chamado para executar aquela obra de Deus. Mas ele está ali, às vezes, por causa da ganância, por causa da fama, por causa do dinheiro. Ele está ali fazendo a obra de Deus relaxadamente. Ele não ora antes de subir no altar, ele não tem comunhão com Deus, ele não jejua, ele não vigia, vive uma vida no pecado, vive uma vida na desobediência, mas continua subindo no altar de Deus, achando que nada vai lhe acontecer. Mas isso não é uma verdade. Muitas pessoas acham que no Novo Testamento, no tempo da graça, Deus não age, mas daqui a pouco você vai ver que Deus age. Estou mostrando primeiro o Velho Testamento. Por que você deve ter temor ao Senhor? Eu creio que Nadab e Abiú talvez amava a Deus, mas não tiveram temor do Senhor. Não temeram a Deus. Assim como também outras pessoas no Velho Testamento não obedeceram a Deus, não respeitaram a Deus e pereceram, como Coré, Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e eles disseram, se você, Moisés, é um sacerdote de Deus, eu também quero ser. Se você comanda o povo de Deus,
eu também vou comandar. Se você é um líder, eu também vou ser. Se Deus escolheu você, Deus me escolheu também. Olha o que eles fizeram. E Deus não havia escolhido eles. O que Deus fez? A Bíblia diz que a ira do Senhor veio sobre Coré, Datã e Abirão. Deus disse, olha, afaste-se da tenda desses homens, afaste-se desses homens, porque eu vou mostrar agora que eles não são meus escolhidos. E Deus abre a terra e engole eles com todas as suas tendas, mulheres, filhos, toda a sua família ali são engolidos para o inferno vivos. Eles são lançados vivos no inferno. Mas não parou por aí. Depois que isso aconteceu, no outro dia, as outras pessoas começaram a reclamar e murmurar daquilo que Deus tinha feito com Coré, Datã e Abirão. Porque eles não temeram o Senhor. E as pessoas não temeram, continuaram não temendo. Sabe o que Deus fez? Deus mandou uma pandemia ali no arraial sobre aquelas pessoas que não temiam a Deus, e aquela pandemia começou a matar pessoas ali no arraial, e a Bíblia diz que Moisés manda rapidamente sacrificar um cordeiro, fazer um sacrifício para Deus, para pedir perdão pelos pecados daquele povo. Então, preste atenção, para que Deus parasse de matar. Preste atenção, a falta de temor ao Senhor é um pecado contra Deus. Se você não teme a Deus, você está pecando contra Ele. Deus é todo-poderoso, Deus é soberano, Ele é temível. Ele é temível nos céus, Ele é temível no inferno e Ele é temível na terra. Você precisa temer a Deus. A Bíblia diz que os demônios temem, tremem e estremecem diante de Deus, porque sabem quem Deus é. Você precisa saber quem Deus é. Como eu disse, Deus é tão grande. Eu disse no outro vídeo, Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele coloca os mares na palma da mão dEle. Ele mede o universo com a palma da sua mão. De tão gigante, tão maravilhoso e grande que Deus é. Amém, queridos? Então preste atenção nisso, nesse ensinamento, porque Deus vai falar com você cada vez mais. Então, olha só, você aprendeu que lá no Éden houve desobediência e falta de temor. Aqui também, na segunda tentativa de comunhão com Deus, entre Deus e o homem, né? A falta de temor e Deus traz o juízo. Agora nós vamos ver também no templo, isso mesmo. Depois do tabernáculo, Deus manda construir o templo e Salomão constrói o templo conforme Deus colocou no coração dele. E ele constrói do melhor, as melhores pedras, melhor ouro, prata, tudo. Ele usa tudo, melhor madeira, tudo do melhor para construir o templo do Senhor. E a Bíblia diz que Salomão ora, pedindo a Deus para cumprir a promessa dele, que habitaria naquele templo, moraria ali, e ali o Senhor ouviria todas as orações que fossem feitas ali e responderia. E a Bíblia diz que a glória do Senhor desce naquele lugar, ali vem uma nuvem, entra ali naquele lugar, vem fogo, cai sobre o holocausto que estava ali dentro, sobre o cordeiro que estava ali dentro. A nuvem representa o Espírito Santo, o fogo representa o Deus Pai e o cordeiro representa Jesus Cristo, o Filho. Amém? Então a gente vê ali a Trindade augusta e divina sendo representada ali por essas três manifestações. Tá ok? O cordeiro, a nuvem e o fogo. Agora, o que acontece? Quando a glória do Senhor enche aquele lugar, os sacerdotes correm para fora e também Salomão corre para fora ali do templo. E para entrar no Santo dos Santos, Deus coloca regras. Deus coloca ordenanças que deveriam ser obedecidas. Durante um tempo eles obedecem, mas a Bíblia diz que depois os sacerdotes começam a praticar iniquidade na casa de Deus, no templo de Deus. Vamos ler isso lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes
constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa de seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão. Agora preste atenção nisso. Vê se isso parece com algumas coisas dos dias de hoje. Eu estou falando do Velho Testamento. Eu estou falando de coisas aqui que aconteceu há séculos atrás. A casa de Deus estava construída, foi santificada ao Senhor, foi consagrada ao Senhor, e os sacerdotes perderam o temor. Não somente os sacerdotes, mas o povo também perderam o temor. Perderam o temor a Deus e começaram a praticar abominações, mais e mais, cada vez mais abominações dentro da casa de Deus. E a Bíblia é clara aqui em dizer que eles praticavam segundo todas as abominações dos gentios, ou seja, o que o ímpio praticava, eles começaram a copiar e a fazer na casa de Deus também. Ou seja, o que acontece nos dias de hoje? Muitos pastores, certo, querem copiar o que está no mundo e colocarem dentro da igreja. Transformar a igreja em discoteca, ambiente de discoteca, pinta a igreja de preto, coloca luzes como se fosse uma discoteca. Ou seja, transformando o ambiente, aquele ambiente que foi consagrado ao Senhor. Preste atenção nisso. O templo do Espírito Santo somos nós. É o nosso corpo físico, eu sei muito bem disso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas preste atenção de verdade nisso que eu vou te ensinar agora. Aquele lugar que foi alugado para ser uma casa de Deus, aquele lugar que foi comprado, foi construído para ser uma casa de Deus, e você foi lá e colocou, e ungiu com óleo, você orou, levou os irmãos, apresentou aquele lugar ao Senhor, você santificou aquele local ao Senhor. E aquele local deve ser respeitado, querido. Deve ser respeitado. Quando você pega um óleo e você unge, existe uma unção que você faz, está lá no livro de Deuteronômio, uma unção que você faz, certo? E essa unção, tá ok? Essa unção, o que acontece? Quando você unge aquele objeto passa a pertencer a Deus. Ele passa a ser de Deus. Uma hora eu vou ensinar sobre isso. Mas, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão pegando aquele texto bíblico isolado, né, que Paulo disse assim, eu me fiz de gentil para ganhar os gentios. Mas Paulo, ele agiu de sabedoria. Hora nenhuma ele pegou e profanou a casa de Deus, profanou as sinagogas. Hora nenhuma ele copiou o que os ímpios faziam e fez dentro da casa de Deus. Ele não fez isso. Ele simplesmente, por exemplo, o grego, ele vestia como grego, ele foi lá e se vestiu como grego. Mas ele não praticou as iniquidades do grego. Ele não praticou as festas do grego. As pessoas estão pegando as festas mundanas e fazendo dentro das igrejas. Outro dia eu assustei porque uma pessoa, ela estava fazendo até carnaval dentro da igreja. Carnaval dentro da igreja, isso mesmo. Hoje tem bloco de carnaval gospel. Meu amigo, não tem como você misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. A palavra santificação significa separado para Deus. Deus é santo. E convém que todos nós também andemos em santidade e pratiquemos a santidade. Deus não tem comunhão com o pecado, não tem como você, o apóstolo Paulo diz, não tem como você beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Você tem que escolher qual cálice você vai beber, o de Deus ou dos demônios. E aqui é claro em dizer, também todos os chefes dos sacerdotes, ou seja, sumo sacerdote, é o pastor dos pastores, é o líder, é o superintendente, é o chefe, é aquele que dirige os pastores, que comanda os pastores. Não sei qual é o nome que você dá aí na sua igreja aí sobre esse chefe de pastores, mas aqui diz o chefe dos sacerdotes,
o sacerdote que representa o pastor, né? E o povo aumentavam mais e mais as transgressões segundo todas as abominações dos gentios e contaminaram a casa do Senhor. E o que Deus fez? Deus matou homens, Deus matou mulheres, Deus matou crianças, Deus matou todos. Deus matou todos. Deus mandou os caldeus lá e matou todos. Porque Deus não aceitou essa falta de temor. E a Bíblia diz que Deus amou o povo dele. Deus deu a oportunidade. Preste atenção, o juízo não vem sem antes uma oportunidade. O julgamento não vem sem antes Deus dar uma oportunidade. Deus mandou pessoas para falar com eles, mandou profetas. Deus falou com eles, mas eles zombaram, fizeram chacota, piadas com os profetas de Deus. Mofavam o povo, os profetas, certo? Isso é fazer chacota. Fizeram, zombaram de todos os mensageiros que Deus enviou. Então Deus trouxe a punição. Talvez Deus está avisando você, né? Deus usa um membro lá da igreja, Deus usa um servozinho simples, ou Deus usa um profeta, ou Deus fala diretamente com você. Não faça isso. Você sente que você está errado, mas você quer copiar aquele outro pastor, você quer copiar aquela outra igreja. Ah, ela está lotada, está enchendo, então eu vou copiar. Continua copiando o mal, continua copiando as práticas ruins. Eu vou te dar a minha opinião aqui, não abro mão dela. É a minha opinião, certo? Eu aprendi isso com um pastor. A casa de Deus tem que ser clara, Deus é luz, Deus não é trevas. Escute isso, Deus não é trevas. Pessoas pintando aí os templos tudo de negro, de preto, certo? Igual boate, Deus não é trevas. Quando a pessoa chega ali, ela está acostumada numa vida na boate, acostumada com a vida no mundo, ela chega naquele ambiente ali, qual a diferença que ela sente? Nenhuma. Nenhuma diferença. Deus não é trevas, quem é trevas é Satanás. Quem é trevas são os demônios. Os demônios são trevas. Os demônios são espíritos de trevas. Mas Deus é luz, querido. Então, quanto mais claro é o ambiente da sua igreja, mais a pessoa abre o coração. E talvez você vai falar, ah, que palhaçada que é isso, pastor Ronaldo. Tem nada a ver isso não. Cor não influencia, influencia sim. Quem mexe com marketing aí, é profissional, sabe que a cor influencia na mente, influencia na escolha do ser humano. Por que muitas empresas de alimentação, elas colocam a sua marca na cor vermelha, a sua propaganda na cor vermelha? Porque o vermelho ele traz a fome, né? Eu não sei explicar aqui tudo sobre cor, mas você pode pesquisar na internet aí, o Google ensina tudo. Pesquisa sobre o que cada cor influencia nas pessoas e você vai ver que realmente tem uma influência. Amém? Então presta atenção, Deus é luz, Deus não é trevas. Deus não é trevas. Eu não concordo de chegar e transformar o ambiente onde a igreja se reúne, certo? Em preto, em coisa negra, em coisa que fecha o coração da pessoa. Tá ok? Mas vamos lá. Eu quero ler agora, eu falei para você aí, te ensinei, né? Sobre o Velho Testamento, né? Sobre o temor de Deus no Velho Testamento e o juízo de Deus. E talvez você está perguntando, será, ou talvez você já perguntou, né, várias vezes, será que Deus julga e mata nos dias de hoje? Eu já falei sobre isso no vídeo Temor do Senhor 2, mas vou falar agora e vou dar versículos bíblicos do Novo Testamento, o que Deus faz. O que Deus faz. O primeiro julgamento e falta de temor no Novo Testamento está, vamos ler aqui em Atos, livro de Atos. Vamos abrir aqui no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Vamos ver aqui a promessa de Deus, porque agora, o que Deus vai fazer? No Velho Testamento, Deus habitou com Adão no Éden, depois Deus manda construir, vamos recapitular aqui, Deus manda construir o tabernáculo, que seria a habitação de Deus no meio do povo de Deus, e depois o templo, que seria a habitação de Deus no meio do povo de Deus também. Mas agora Deus vai cumprir uma promessa dele, o maior desejo dele, habitar no templo construído pelas suas próprias mãos. E esse templo é o corpo do ser humano. Amém? O nosso corpo foi preparado também para a habitação de Deus. E Deus disse, haverá um dia, Salomão, em que eu não habitarei em templos feitos pelas mãos dos homens,
mas pelas minhas próprias mãos. E lá em Joel fala da promessa do derramamento do Espírito Santo, e essa promessa vai se cumprir no dia do Pentecostes. E Jesus ele diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Eu vou ler outra tradução aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Então, Deus, ele promete que o Espírito Santo viria. Jesus, o próprio Senhor Jesus. Imagina só Jesus ali no Monte das Oliveiras e ele sendo elevado para o céu numa nuvem, 500 testemunhas ali assistindo aquilo. Imagina se você estivesse ali. Vamos pensar comigo aqui. Você temeria a Cristo se você estivesse vendo essa cena, vendo o próprio Senhor Jesus, ele subindo numa nuvem para o céu, na sua presença? Qual que seria o seu temor e o seu amor por Cristo naquele momento? E por toda a sua vida? Havia 500 pessoas ali vendo esta cena. Jesus subindo para o céu numa nuvem, e ali, enquanto Jesus subia, ele disse, ficai em Jerusalém. Olha a ordem de Cristo. Ficai em Jerusalém, porque eu vou enviar o Espírito Santo, e vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Então a ordem de Cristo é, receba poder para ser minha testemunha. Receba o Espírito Santo para que você seja minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra, ou seja, em todo o mundo. 500 pessoas estavam ali, mas no dia do Pentecostes, no dia que o Espírito Santo vem, no dia que essa promessa de Cristo chega, só havia 120 pessoas. 380 não temeram a Deus e saíram. Foram fazer outras coisas. O Espírito Santo não vai chegar. Deus não vai mandar. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu vou sair. E não ficaram e foram embora. E sabe qual que foi o julgamento? Somente aquelas 120 pessoas receberam o Espírito Santo de Deus naquele dia. Somente aquelas 120 pessoas. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Algumas traduções dizem reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nesse estudo bíblico, você está vendo que o temor de Deus é importante. Pedro, depois que recebeu esse poder do Espírito Santo, né, ele chegou na porta ali de Formosa, na porta chamada Formosa, a porta do templo, uma das portas principais do templo, e havia ali um coxo. Coxo é o aleijado e com as pernas tortas, com os pés tortos, né? E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou, foi curado na hora, e uma multidão, 5.000 pessoas aceitaram a Jesus ali naquele momento. E foram batizados nas águas ali naquele local, porque se você não sabe, ali próximo ao templo, ao redor do templo, haviam tanques de batismo, tanques de purificação, porque era uma ordem de Deus. Antes da pessoa entrar no templo, ela tinha que se lavar, ela tinha que se purificar. Então havia ali tanques e Pedro provavelmente batizou essas pessoas nesses tanques ali, perto do templo, construído por Herodes o Grande. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. A falta de temor desse povo, desses 380 que não obedeceram, que viram Jesus subir para o céu, ouviram Jesus falar com eles, fiquem em Jerusalém,
a falta de temor fez com que eles não recebessem o poder de Deus. E isso acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas, certo, querem fazer a obra de Deus sem receber o poder de Deus. A ordem de Cristo foi dada, receba o poder do Espírito Santo e aí você vai ser minha testemunha. Muitas pessoas pegam cargos na igreja, até mesmo ela se torna pastor, vai lá e faz um curso, uma faculdade. Ah, eu já sou pastor, mas ela não tem o Espírito Santo. Ela não recebeu o Espírito Santo, ela não tem poder de Deus. Isso mesmo, ela não tem poder de Deus. A única forma de você receber poder de Deus na sua vida para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos, ou seja, você recebe dons espirituais, é quando você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não se iluda. Cargo não vai te dar poder de Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Uma moça recebeu de um pastor o cargo para cuidar dos jovens da igreja. E ela começou a fazer os cultos e, de repente, num desses cultos manifestou um demônio. Ela foi fazer um trabalho de libertação, mas ela não tinha o Espírito Santo. Quando ela começou a orar e desafiar os demônios, um demônio manifestou e quando ela foi expulsar o demônio daquela pessoa, o demônio saiu da pessoa e entrou no corpo dela e ela se tornou uma pessoa possessa de espírito maligno. Eu estou te contando isso, sabe por quê? Porque eu expulsei demônio dessa jovem. Eu expulsei demônio dessa jovem. Trouxeram essa jovem até a mim para que eu expulsasse o demônio dela. Então, meu conselho para ela foi, não faça mais a obra de Deus, não queira desafiar os demônios sem receber o poder de Deus. Você compreende? Você precisa primeiro buscar o poder de Deus. A Bíblia diz que o obreiro não deve ser neófito na fé para não cair na condenação do diabo. Tem pessoas que não temem nem o diabo. O diabo, certo, ele veio para matar, roubar e destruir. Você deveria temê-lo também, certo? Por quê? Porque ele destruiu muitos homens no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Muitos homens nos dias de hoje caíram no pecado, foram destruídos, homens de Deus, mulheres de Deus, porque não tiveram medo também de Satanás. A Bíblia diz que a gente não deve subestimar os desígnios do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz, vigie, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, rugindo como leão, procurando alguém para dragar. Então você deve temer, certo? Também o inimigo. Por isso que você deve vigiar e ficar atento e se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Então o primeiro julgamento no Novo Testamento é esse que nós vimos, as pessoas que não temeram a Deus, não receberam o Espírito Santo. E eu aconselho você não tem o Espírito Santo, é hora de você buscar. Você aceitou Jesus há 10, 20, 30 anos atrás, você frequentou uma igreja que o pastor lá que pastoreou você não ensinou você a buscar o Espírito Santo. Então, querido, aprenda agora e você tem que buscar o Espírito Santo. Romanos 8:9 está escrito, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se o Espírito de Cristo não habita em vós, nem dele vós sois. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você é como aquelas noivas de Mateus 25, as 5 noivas que estão com a lâmpada apagada. Ou seja, você é um crente apagado. Você é um crente que não tem o fogo de Deus, não tem o poder de Deus. Então, fica aí esse conselho, certo? Tenha temor de Deus e busque o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero falar aqui sobre, eu quero ler Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. O que eu estou fazendo hoje aqui é um estudo bíblico, viu, querido? Não é uma pregação, não é uma mensagem, é um estudo bíblico. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitareis, e entre eles andareis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Deus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus disse que você é o templo de Deus. O seu corpo é o templo de Deus, e Deus vai andar com você, e você será povo de Deus, e Deus será o seu Deus. Amém? Então tenha temor de Deus e busque o Espírito Santo. Se esse templo está vazio, você tem que agora deixar o Espírito Santo morar dentro dele. Amém? Eu quero ler também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Assim,
Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus e espero que as vossas consciências sejam também manifestos. Sejamos também manifestos. Amém? Agora, o que acontece? Aqui está escrito que sabendo o temor que se deve ao Senhor. Agora você está sabendo o temor que você deve ter a Deus. Amém? Eu vou ler outro livro aqui agora, livro de Atos. Livro de Atos. Atos capítulo 5, versículos 5 ao 6. Outra falta de temor e outro julgamento de Deus sobre essa falta de temor. Atos capítulo 5, versículos 5 ao 6. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os homens. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Eu vou ler agora Levítico 10:3. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Eu vou ler agora também Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Segundo o julgamento de Deus no Novo Testamento sobre pessoas que não o temeram, Ananias e Safira. Esse casal, eles venderam um campo porque era costume dos cristãos que se convertiam, certo? Eles vendiam todas as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para que esse dinheiro fosse administrado segundo a necessidade dos santos, para que ninguém passasse necessidade. Ninguém era obrigado a fazer isso, mas as pessoas começaram a fazer isso e as outras também iam imitando, certo? E o que acontece? A Bíblia diz que Ananias e Safira venderam o campo e combinaram em mentir para Pedro, em falar que o valor do campo não era o valor correto. Ou seja, vamos falar que é a metade do valor e a outra metade nós vamos guardar, vamos esconder. E quando Ananias chegou perto de Pedro, primeiro foi ele, e falou, está aqui toda a oferta aqui do campo que nós vendemos, porém Pedro, com o Espírito Santo de Deus, né, ele disse para Ananias, olha, por que você está mentindo ao Espírito Santo sobre o preço do campo? E a Bíblia diz que naquele momento ele cai morto e as pessoas levam ele para ser sepultado. Logo depois chega a mulher dele, Safira. E Pedro pergunta para ela, por quanto que foi vendido o campo? E ela diz o mesmo valor do marido. E aí ele diz, por que o seu coração foi maligno e você combinou com o seu marido em mentir para o Espírito Santo? Está aí na porta os homens que levaram o seu marido para sepultar e levarão você também. E no mesmo momento aquela mulher caiu morta e ela foi levada para ser sepultada e foi sepultada ao lado do marido. A Bíblia diz que naquele momento grande temor veio sobre a igreja de Jesus, sobre o povo de Deus ali. Certo? Deus mostrou ali a ira dele, querido, sobre aqueles que não temem. E isto no Novo Testamento. No Novo Testamento. Eu não estou aqui lendo o Velho Testamento, eu estou lendo o Novo Testamento. No Novo Testamento também, a Bíblia diz que um anjo foi lá e feriu Herodes e colocou em Herodes tumores malignos, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, porque ele blasfemava contra Deus. Ele era maligno, ele era mau, o anjo do Senhor feriu ele. Então, o que acontece? As pessoas hoje mentem, quando mentem para pastores, mentem para os seus irmãos em Cristo, achando que nada vai acontecer. Quando você mente para um homem de Deus, quando você tenta enganar um homem de Deus, você está enganando quem? Você está enganando o Espírito Santo que está dentro dele. Você está tentando enganar, né? O Espírito Santo que está dentro dele. Você está mentindo para o Espírito Santo que está dentro daquele homem de Deus. Né? Você que vai lá e faz votos de ajudar o homem de Deus, você faz voto de
de ser dizimista fiel na vida daquele homem, de ser ofertante fiel, você faz voto de ser coluna na vida daquele homem de Deus e depois você não é. Você faz voto de caminhar junto com aquela pessoa. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Você entende? Você vai lá e leva ofertas mentirosas no altar, leva dízimo mentiroso no altar e você acha que nada vai acontecer com você. Mas você vê muitas pessoas nos dias de hoje, dentro das igrejas, possessas de demônios, pessoas com a vida infeliz, com briga, discórdia, confusão, doenças, enfermidades. Muitos crentes doentes, porque vai lá e toma a Santa Ceia sem temor algum. Sem temor algum. Você compreende? E acha que nada vai acontecer. Eu estou mostrando para você aí que Deus mata nos dias de hoje. Eu vou contar uma história para você. Havia um pastor e esse pastor ia comprar uma tenda para colocar a igreja nessa tenda, porque os dízimos e as ofertas, aliás, o local ali não tinha condição de alugar, porque era muito caro e os dízimos e as ofertas que ele recebia não tinha condição de pagar um aluguel de um imóvel. Então ele teve a ideia, olha, vou comprar uma tenda, vamos alugar um lote e vamos colocar a tenda nesse lugar e vamos reunir o povo ali. E ele reuniu a liderança da igreja e falou, olha, eu gostaria de pedir vocês para cada um ajudar, o valor da prestação da tenda é tanto, quem pode ajudar? Aí as pessoas levantaram a mão, né, cada um segundo a sua condição, mas havia ali um casal, e esse casal, eu não vou citar nomes aqui dele, e esse casal, eles foram, certo, na casa de cada um dos irmãos desta igreja, falar para não darem ajuda para o pastor, não ofertarem o dinheiro para o pastor para comprar a tenda. Olha que malignidade, certo? E faziam parte da liderança, mas foram lá para falar, para não fazerem. As pessoas foram e contaram para o pastor ficou sabendo, foi lá na casa desses irmãos e falou, irmãos, falou com o casal, por favor, não façam isso. Por que vocês estão agindo desse jeito comigo, com a igreja? Vocês conhecem, fazem parte da liderança, tudo é aberto aqui para vocês. E sabe que eu não estou pedindo dinheiro para esbanjar aqui, mas é para fazer a obra de Deus. E eles ficaram revoltados, xingaram o pastor, saíram da igreja e nunca mais voltaram. Deu um ano, esse homem pegou um câncer, um tumor maligno, e ele sofreu na cama, podre, apodreceu na cama e morreu. Antes de morrer, ele disse a seguinte frase, eu sei que esse câncer veio na minha vida porque eu me levantei contra aquele pastor. Contra aquele pastor. Então, eu estou contando uma história verídica que aconteceu nos dias atuais. O temor de Deus, ele tem que habitar no seu coração, querido. No seu coração. Não pense que você vai se rebelar dentro de uma igreja, que você vai causar confusão, destruição, você vai arrancar pessoas de dentro da igreja e Deus não vai fazer nada contigo. A Bíblia diz, ai daquele que se torna uma pedra de tropeço na vida de um dos meus pequeninos. Melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar nas profundezas dos mares. Quero falar para as mulheres, você mulher, que fica expondo o seu corpo na internet, certo? Fazendo homens caírem no pecado, seduzindo homens. Se você é uma mulher convertida, se você é uma serva de Deus, você tem que se vestir, certo? Com responsabilidade, não com sedução para seduzir outras pessoas. O seu corpo físico é para você mostrar para o seu marido. Você não está numa praia, você entende? Se você vai numa praia, tudo bem, é uma situação ali, você foi numa praia, um local ali, que todo mundo está daquele jeito ali, mas o seu corpo físico, né, não é para você ficar expondo ele na internet, certo? Levando pessoas ao pecado. Se você fizer um homem pecar, um homem cair, a alma daquele homem Deus vai cobrar de você. Quero falar para você, pastora, que fica colocando fotos, vídeos de sensualidade na internet. Se você é uma pastora, você não deve agir desse jeito. Você deve cuidar agora com as suas redes sociais. Quero falar para você, homem, você que fica usando as suas redes sociais também
para mexer com pornografia, para ficar vendo porcaria lá na internet, você deve ter temor a Deus. Porque se você não tiver temor a Deus, você pode ter certeza que os problemas virão na sua vida. O julgamento de Deus virá. Uma hora ele vem. A Bíblia diz que aquilo que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Isto ele vai colher. Eu estou vendo pessoas que estão vivendo uma vida de crente sem santidade. Não busca o Espírito Santo, não lê a Bíblia, não ora. Esse tripé, orar, ler a Bíblia e jejuar, tem que fazer parte constante da sua vida de cristão. Tem que fazer parte constante da sua vida de homem de Deus e de mulher de Deus. Você jejua para enfraquecer a carne e fortalecer o seu espírito, né? Você ora para ter comunhão com Deus e para entregar os seus problemas na mão de Deus e ter solução. E você lê a Bíblia para você aprender quem Deus é, para você conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, você tem que ter equilíbrio na sua vida, amar a Deus e ter temor de Deus na sua vida. Espero que você tenha gostado desse ensinamento. Eu fico por aqui agora, nesse ensinamento, mas eu quero pedir você que não assistiu os vídeos Temor de Deus 1, parte 1 e Temor de Deus, parte 2, assista. Essa é o Temor de Deus, parte 3, tá ok? Mas assista o 1 e o 2, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Tem alguns vídeos no meu canal que eu falo sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, né, sobre o pecado contra o Espírito Santo. É bom você assistir esses vídeos para você aprender sobre o Espírito Santo e você começar a buscar o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, o meu conselho para você agora é: largue tudo que você está fazendo e se dedique a buscar o Espírito Santo de Deus. É claro que você tem que trabalhar, você tem que estudar, mas largue as redes sociais, comece a buscar, se dedicar ao Espírito Santo de Deus. Amém? E em vez de você ficar assistindo porcaria na internet, se dedique nos canais que falam da palavra de Deus, assista aí, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você para que Deus dê temor de Deus a você. Vamos trazer outros estudos bíblicos aqui, importantes para o seu crescimento espiritual. Se você puder, compartilhe. Eu sei que você pode. Compartilhe esse ensinamento bíblico com a sua igreja, com os seus irmãos, com os seus amigos, tá ok? Porque todos precisam ouvir essa mensagem. A Bíblia diz que na grande tribulação, a ira de Deus virá sobre aqueles que não o temem. Virá sobre aqueles que não o temem. Feche os seus olhos agora se você pode. Se você não pode, se concentre agora o seu pensamento em Deus e receba essa oração. Espírito Santo de Deus. Senhor, que o Senhor venha me encher do teu temor, que o Senhor venha encher também essa pessoa com o seu temor. Em nome de Jesus. Que ela possa amá-lo, Senhor, de todo o coração, mas que ela possa temer o Senhor de todo o coração. A tua palavra diz, Senhor, que a sabedoria, o temor é o princípio de toda a sabedoria, e quem não teme ao Senhor é um tolo. Em nome de Jesus, que o temor do Senhor possa se apoderar desta pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só para finalizar e recapitular. Adão não temeu a Deus, foi expulso do paraíso. Nadab e Abiú não temeu a Deus, foram mortos na presença do Senhor. Os sacerdotes não temeram a Deus lá no templo, morreram eles e toda a sua família, certo? Ananias e Safira não temeu a Deus e morreram no Novo Testamento. Aqueles que não temeram a palavra de Cristo, a ordenança de Cristo, de esperar o Espírito Santo, não receberam o Espírito Santo. E o temor de Deus é que faz você não viver uma vida no pecado, mas viver uma vida em santidade na presença do Senhor. Amém? Guarde isso no seu coração. Se você quer ajudar o meu ministério, você quer ser um semeador, um contribuinte na obra do Senhor, na minha vida, nesse ministério, está aí os dados da conta, faça o seu depósito ou a sua transferência, o seu TED. Tem aí também o código QR, né? Ele está aqui, ó, o código QR. Basta você apontar a câmera do seu celular aí para leitor do código QR e você vai ser transferido para a página do site da Capelania e você vai poder escolher ali qual
oferta você vai dar através do seu cartão de débito, ou cartão de crédito, ou talvez até mesmo pelo boleto, tá bom? O importante é você contribuir. A Bíblia diz que Elias, ele foi até a viúva de Serepta e ele pediu para ela a farinha e o azeite. E aquela mulher deu a única farinha que ela tinha, o único azeite, mas na hora de derramar na panela, a Bíblia diz que foi multiplicando. E aquela mulher recebeu muito mais do que ela deu ao profeta. E assim será na sua vida também. Deus vai te dar muito mais do que aquilo que você plantar na obra de Deus. Tem pessoas que amam a prostituição, a droga, amam a pornografia e ele investe o dinheiro deles nisso aí. Tem pessoas que amam a macumbaria, a feitiçaria, a idolatria, eles investem o dinheiro deles nisso, no pecado. Mas você se converteu, aceitou Jesus, então você investe o seu dinheiro na vida daqueles que pregam o Evangelho. Amém? E a Bíblia diz, traga a tua oferta ao sacerdote e ele ordenará que a paz repouse no teu lar. E eu vou fazer essa oração agora, consagrando a sua doação e vou ordenar que a paz repouse na tua vida, na tua casa. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, eu consagro agora essa doação, essa contribuição que este teu servo, essa tua serva está fazendo no meu ministério, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, neste momento, meu Pai, fazer com que a paz repouse no lar dessa pessoa e todas as suas promessas de prosperidade para aqueles que semeiam na tua obra, que essa pessoa receba na vida dela, em nome de Jesus. Amém, querido? Querido, muito obrigado pela sua presença nesse estudo bíblico, obrigado por ter ficado até o final e obrigado por compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like e clica no sininho. Tem muitas pessoas que estão participando do canal, assiste o canal, mas não se inscreve no canal. Eu peço, por favor, se inscreva no canal, porque assim você vai me ajudar a crescer o nosso canal cada vez mais. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Shalom Lahem, paz e prosperidade seja na sua vida. Fica com Deus.